Então, em virtude disso, surgiu entre os judeus duas facções, né? Então, essa já ia que era pró-Síria e a outra que era a pró-Egito. Então houve essas divisões nesse momento houve essa divisão. A Galiléia, Judéia, Samaria, Pérea e Traconites. Vale dizer que no começo os judeus puderam exercer sua religião sob orientação do sumo sacerdote. No começo, mas isso mudou logo mais à frente. E o que acontece? Houve perseguição aos judeus. Essa perseguição dos judeus só deu início, na realidade, quando Antíoco IV, né, ou Epifânio, assumiu o poder. Ele intencionava helenizar a cultura judaica. Então, tudo aquilo que já estava acontecendo, que aconteceu com o Império Helênico, né, grego no início, né, não aconteceu com a Palestina, ele está querendo colocar agora, tá? Helenizar a cultura. E nessa helenização algo sinistro aconteceu. A gente vai falar sobre isso aí. O que incluía, né, essa questão da helenização? A frequência dos judeus aos teatros gregos, a adoração de vestes no estilo grego, cirurgia com o fim de se fazer a remoção das marcas da circuncisão. Então, até as marcas de circuncisão, você sabe que é circuncisão, né? Circuncisão é uma operação de fimose, só que ela era feita, né, em todos os homens, quando crianças, no 8º dia nascido, era feita essa cirurgia para que fosse um símbolo, né, dessa criança que participava do povo de Israel. Então, cirurgia, né, fazer uma cirurgia para terminar com essa marca da circuncisão, e a substituição dos nomes hebraicos por nomes gregos. Então, tudo isso estava acontecendo sobre esse império. Só que para isso, Antíoco Epifânio fez a substituição do sumo sacerdote Onias III por um irmão desse, Jasson. O que acontece nesse momento aí? Acontece algo que nós chamamos de simonia. Tá? Era, na realidade, a venda dos cargos sacerdotais. Então, o sacerdote, como falei lá no início, ele era o responsável, ele era o líder, basicamente, do povo. Então, e quando Israel estivesse abaixo desse povo, a Palestina estivesse abaixo dos helênicos, eles estavam pagando tributo à Grécia. Estava pagando tributo, no caso agora, ao império que estava sobre ele. Então, na realidade, sempre aconteceu isso. E o que acontece nesse momento? O líder, né, no caso o sumo sacerdote, conseguisse retirar mais do povo para entregar ao império, este era colocado no local como governante. Então, aquele que dava mais lucro, aquele que dava mais paz, não somente lucro, mas tinha que deixar paz, né, conseguir contornar a situação para que tudo acontecesse, que eles eram colocados no poder. Então, nesse momento, né, aí, o Jasson foi colocado e ele era helenizante. Era um sacerdote que era a favor da helenização. Por isso, claro, politicamente ele fazia tudo, né, a questão política, lá, diplomática, de ser a favor dos helênicos, óbvio, para conseguir o cargo de sumo sacerdote. Então, os sumos sacerdotes sempre, né, debaixo desse império, lembra que a Pérsia também escolhia o sumo sacerdote? Então, uma coisa que você tem que entender. Os sumos sacerdotes, a partir desse momento, eles não eram exatamente aquilo que deveriam ser. Em que sentido? Em sentido da sua geração, em sentido da sua descendência. Eles, para ser sacerdote, primeiro, ele tinha que ser levita, da tribo de Levi, correto? Segundo, ele tinha que ser, para ser sacerdote,
só ser da tribo de Levi, mas para ser sumo sacerdote, ele tinha que ser da linhagem de Arão. Então isso tem que ficar bem claro. Tá? São as duas questões que tinha que acontecer. Então ele tinha que ser levita, e além de ser levita, ele tinha que ser da linhagem de Arão. E isso não estava acontecendo. Tá? Então, os sacerdotes que ali estavam, até esse momento, eles eram sacerdotes de direito. E não, eles eram sacerdotes de fato, mas não de direito. Ok? Porque o sacerdócio era algo que Deus tinha colocado como eles seriam. Então, o Jasson ele era helenizante. E ele queria realmente transformar Jerusalém numa cidade grega, né, com tudo que uma cidade grega tinha. Então, essa era a ideia do Jasson. Então, os judeus que se opunham à paganização da cultura judaica, eles eram chamados de Hassidins, piedosos, né? Os piedosos. Hassidim significa piedosos, que a grosso modo equivale aos puritanos. Então, esses Hassidins, na realidade, deram origem aos fariseus e provavelmente também aos essênios. Tranquilo? Ok? Então a gente já começa a entender, né, onde nascem os fariseus. Então os fariseus, a princípio, eles não eram tão ruins assim como Jesus Cristo fala. E, na realidade, como Jesus Cristo fala, eram ruins, né? Eles tinham uma religiosidade muito grande. E a gente vai entender o porquê disso um pouquinho mais à frente. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais longa, tá? Nós não vamos ficar só uma horinha, vai um pouquinho mais. Sei que hoje é o Dia das Mães, mas a gente vai um pouquinho mais à frente. Então o que acontece? O Império, então, ele começa a ser tomado, a Palestina começa a ser tomada, começa a ser helenizada. E coisas terríveis acontecem naquele momento. O que vem acontecer? Como eles começam a tirar a cultura judaica, colocar a cultura helênica, o templo deixa de ser para adoração ao Deus de Israel e passa a ser adoração a Apolo, por exemplo. E lá no templo, a adoração do Apolo era terrível, queridos, porque o animal, né, que Apolo recebia como sacrifício eram porcos. Eram os porcos. E a gente sabe, né, que o porco para Israel, para os palestinos, para os judeus, era um animal extremo. Entre os animais imundos, creio que o porco é o mais imundo de todos eles. Então, eles passaram a sacrificar porcos dentro do templo. E outra coisa, lá no Santo dos Santos, onde deveria ficar a Arca da Aliança, a Arca de Deus, que na realidade não existia mais, ou a questão não existia, não estava mais lá. Lá naquele local, no Santo dos Santos, eles faziam celebrações sexuais lá dentro. Tá? As prostitutas cultuais ficavam lá dentro. Então, quando o templo foi profanado, um sacerdote bem idoso, ele chamado Matatias, ele recusa-se a oferecer o sacrifício pagão no templo. Ele recusa, ele não quer fazer isso, não quer profanar o altar do Senhor. Então ele se levanta contra Antíoco Epifânio, dando-se um início a algo que nós conhecemos como revolta dos Macabeus. Tá? Então Judas Macabeu, que é um dos filhos de Matatias, né, que é sumo sacerdote, ele substituiu Matatias depois da sua morte. Ele reconquistou Jerusalém, tá? Ele conseguiu pegar Jerusalém e tirar das mãos dos Seleucos e tomar posse de Jerusalém, na realidade. E ele purificou e reconstruiu o templo no ano 165 a.C. Ok? Então, esse feito de Judas Macabeu passou a ser comemorado pelos judeus como festa da dedicação. A festa da dedicação é bem interessante. Nós vemos lá, se não me engano, em
em João, né? João capítulo alguma coisa. Capítulo alguma coisa é ótimo, né? Mas eu vou ver daqui a pouco aqui e falo. Deixa eu ver aqui. Acho que é João capítulo 10. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Rapidinho. Não sei se é João capítulo 10, 22. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia. É, 10, 22, exatamente. Então nós vemos aqui, ó. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. Então essa festa da dedicação, que acontecia lá em João, capítulo 10, versículo 22, ela é hoje a festa que nós chamamos de Hanukkah. Você já deve ter ouvido chamado da festa de Hanukkah. E é interessante, né? Esse período de 400 anos em que Deus não falava, não significava que ele não estava presente. Ele estava presente, e muito presente. O exemplo dessa festa de dedicação, né, que os judeus passaram a, a comemorar, ela tem um quesito de milagre também. Por quê? Porque os judeus, eles tinham que, quando eles tomaram o templo novamente, eles tiveram que purificar o templo, reconsagrar o templo ao Senhor, porque o templo tinha sido profanado, como eu já falei. E eles, uma das coisas que eles tinham que fazer era acender as coisas, acender lá o local do sacrifício, tinha que acender o incenso, o incensário, e tinha que acender também a menorá. A menorá que ficava ali para quem entra no lugar santo, do lado esquerdo, uma menorá bem grande, tinha 2 metros de altura, e tinha a menorá, aquele candelabro que tem aquelas 7 pontas. E cada ponta daquela era um candeeiro, né, que se colocava azeite, com um pavio, acendia-se aquele candeeiro. E o que acontece? Quando eles foram reconsagrar o templo, eles só tinham azeite para queimar na menorá durante um dia, só um dia. E como não tinha outro jeito de fazer, eles tinham que fazer a consagração do templo, eles acenderam, só que eles levariam mais uma semana, ou seja, mais 7 dias, para conseguir produzir azeite novamente. Por que era tão difícil produzir azeite novamente? Porque, queridos, o azeite que era utilizado na menorá não era qualquer azeite. Não era simplesmente pegar a oliva e espremer e pegar o azeite. Não era assim. O azeite ele tinha certas condições para serem colocados, para serem feitos. Nesse momento, o que acontecia? Isso, né, quando eu fui a Israel, eu pude ver isso, eles fazendo isso. Eles pegavam as azeitonas, as olivas, colocavam em cestos, 6 cestos, e colocavam esses cestos um em cima do outro, tá? Um em cima do outro. O peso dessas azeitonas, desses cestos, um em cima do outro, ia amassando bem devagar as azeitonas, as olivas, e quando essa oliva era espremida pelo peso dela mesmo, o óleo que ia saindo, aquele azeite que ia saindo, era o primeiro azeite. Era esse azeite que era usado na menorá. Então você entendeu que não era tão fácil conseguir esse azeite. Ele não era espremido, não era prensado. Era o próprio peso das azeitonas espremidas sairia esse azeite. Então, para fazer tudo isso, eles levariam um período. Eles entendiam que para a produção ficar normal novamente, eles levariam aí no mínimo uma semana para fazer. Então eles começaram a fazer, foram fazendo o óleo, mas eles acenderam o óleo, acenderam a menorá e ela levaria uma semana, um dia para ficar acesa. Só que milagrosamente, essa menorá ela ficou acesa durante todo o período, durante
na realidade, 8 dias aquele óleo permaneceu aceso até, né, o óleo, né, o candeeiro ficou aceso durante 8 dias até que o novo óleo foi fabricado. E esse milagre chamam de festa de Chanukah. Eles usam até uma menorá diferente na festa de Chanukah, que é chamada Chanukiah, que tem, em vez de 7 pontas, né, ela tem são 9 pontas. Uma ponta fica a lâmpada guia, que é a primeira que eles acendem, né, e a partir daquela eles tiram e vão a cada dia acendendo uma ponta da menorá e fazendo as suas orações diárias. Então essa foi a festa, né, essa festa de dedicação que Jesus Cristo aparece lá celebrando, né, Jesus Cristo celebrando essa festa de consagração. Jesus Cristo está nesse momento, aconteceu nesse instante aí. Então, quando os macabeus eles retomam em 165 a.C. Então, a festa de Macabeus, tá? A festa de Macabeus, a festa de Chanukah, ou festa de dedicação. Então, Judas exerceu o governo sacerdotal, né, voltando à história, sacerdotal e militar, fundando uma dinastia que durou 100 anos, tá? Que são os macabeus ou Asmodeus, tá? Asmoneus, ok? É de ressaltar que a revolta dos macabeus foi também uma guerra civil entre pró-helenizantes e anti-helenizantes. Lembra que existiam aqueles dois grupos que eu falei no início? Aqueles que eram a favor do Egito, ou seja, a favor dos Ptolomeus e a favor dos Seleucidos. Então já existia esse grupo ali dentro, em Israel. Então, nesse momento, há essa luta, essa briga entre eles também, anteriores, né? Aqueles que eram pró-helenizantes, aqueles que eram contra a helenização. Então já existia essa luta interna. Então existiam inimigos externos e inimigos internos ali com eles. Então, tendo o conflito prosseguido mesmo após a morte de Epifânio, mas finalmente os macabeus recuperaram a liberdade religiosa, consagraram novamente o templo, como já falei, conquistaram a Palestina e expeliram as tropas sírias da cidade que ocupavam Jerusalém. Então, deixa eu ver aqui. Então, essa foi a expansão, esse mapa aí mostra a expansão dos macabeus. Eles foram foram expulsando a Síria, essa região palestina todinha aí. Aí você tem as legendas, né, mostrando aí cada período aonde eles foram aumentando, né? A cada instante foram aumentando. Primeiro começou aqui na Judéia e eles foram expandindo essa questão o domínio macabeu, porque eles foram ampliando aos poucos, tá? Judas Macabeus, ele foi morto no ano 160 a.C. Ai, perdão, desculpa. Ano 60 a.C. Tô precisando de uma água. Os seus irmãos Jonas, posteriormente Simão, sucedeu na liderança. Então, declarando-se herdeiros presuntivos do trono Seleucida, em oposição ao outro. Puderam obter concessão favoráveis aos judeus. Então, Jonatas começou a reconstruir as muralhas danificadas e o edifício de Jerusalém, e assumiu igualmente o ofício de sumo sacerdote. Simão conseguiu o reconhecimento da independência judaica de parte de Demétrio II. Né? Na realidade, é um daqueles que competiam pela coroa seleucida. Tendo renovado o tratado com Roma, que originalmente foi firmado por Judas, tendo sido proclamado como o grande sumo sacerdote, comandante e líder dos judeus. Simão passou a reunir oficialmente em sua pessoa a liderança religiosa, militar e política do Estado judeu. Então, eles estavam nesse momento aí vivendo esse instante aí.
Aí eles já estavam já fazendo uma, uma aliança com Roma, que Roma já estava aparecendo. Tá? Já estava aparecendo. Estava entrando no negócio aí no circuito. Tá? Já estava entrando já na parada. O período subsequente à dinastia esmorniana, né, que foi de 142 a 37 a.C., consiste em um relato de contendas internas derivadas de ambição pelo poder. Então virou um caldeirão isso aqui. Então alguns se levantavam, outros... É uma briga interna para quem ia ficar no poder. Na realidade, quem ia mandar nisso tudo, porque o sumo sacerdote, nesse momento, como eu falei, exercia uma liderança religiosa, militar e política sobre os judeus. Então, tinha, na realidade, todo o poder sobre a vida dele. Então nós temos esse mapa aí que mostra todo esse momento da Galiléia nesse instante, sob o período dos Macabeus. Mas aí a gente começa aparecendo o outro camarada. Opa, esse aí já é um império bem maior. Que império é esse? Exatamente, o Império Romano. Tá? Império Romano, não vou falar muito sobre ele, tá, de como ele apareceu, que é uma história bem interessante, mas é longa. Então, deixa eu falar a respeito aqui do Império Romano. Então, finalmente, porém, o general romano Pompeu subjugou a Palestina em 63 a.C. Tá? Então, 63 a.C., a Roma veio e subjugou a Palestina. Problema de imposto, problemas desses tratados aqui que os macabeus estavam fazendo que não estava funcionando. Então Roma vem e toma a Palestina em 63 a.C. De modo que durante o tempo do Novo Testamento a Palestina estava dominada pelo Império Romano. Né? Nós sabemos disso. Esse general, Pompeu, nesse instante, quando ele é tomado, ele colocou sobre a Palestina um rei, tá? Um rei. Então esse general colocou um idumeu, descendente de Esaú, de nome Antipas. Olha só, deveria ser descendente da linhagem de Davi, não deveria reinar lá? Então o que nós vemos acontecer nesse momento é Roma colocando uma outra pessoa, né, de Esaú, um idumeu, da descendência de Esaú, para ficar lá. Então de nome Antipas, né, passou a ser governador da Judéia. Antipas foi o pai de Herodes. A gente vai ver que existiram vários Herodes, tá? Mas ele foi o pai de Herodes, que reinava quando Jesus nasceu. Jesus nasceu, tá? Não quando Jesus estava grande, ele já estava adulto, ele já era outro Herodes. Foi ele que mandou matar